O bruxismo é um problema que leva o paciente a ranger os dentes de forma rítmica durante o sono ou menos prejudicialmente durante o dia. E essa doença atinge cerca de 15% da população. E é sobre este assunto que eu converso agora com o Dr. Marcos Castro, que é ortodontista. Dr. Marcos, muito obrigado mais uma vez pela presença. Bruxismo é uma coisa tão comum, a gente ouve tanto falar, mas tem gente que ainda não sabe o que é. E aquele negócio, eu não preciso saber porque nunca aconteceu comigo, a gente acha que nunca vai acontecer. Me conta um pouco o que é e como fazer para descobrir se tem ou não esse tipo de problema. Boa noite. Boa noite, Kelso. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo. O bruxismo, todos nós vamos ter bruxismo em algum episódio da vida. Mesmo? Sim. Há um tempo atrás, as pesquisas queriam mostrar que existia um problema pontual dentro da boca que era o gatilho do bruxismo. Ao longo do tempo, essas pesquisas não comprovaram isso e o que ficou estabelecido foi que a causa do bruxismo é um fator emocional. Então, quando nós temos algum quadro que nos acomete de forma mais estressante, pode ser que a gente tenha um bruxismo, mas é um bruxismo pontual. O bruxismo pontual ele não tem a capacidade de gerar algum tipo de lesão mais séria. Tanto de desgaste de dente, como perda de elemento ósseo, de sustentação do dente, alteração do posicionamento. O problema é quando o bruxismo se torna crônico, quando ele passa comum, a ser todos sempre, os dias, durante meses, aí sim o sistema não vai conseguir absorver esse bruxismo e ele vai se tornar um problema. E nada mais é do que você ranger os dentes, né? Ficar mordendo dente contra dente, ficar arrastando os dentes, não é? Nós temos duas formas do bruxismo. O bruxismo concêntrico, que é o bruxismo que representa o apertamento. É a pessoa apertar, não ranger. Ficar... Isso, e esse é o concêntrico. E o bruxismo excêntrico é o bruxismo de ranger os dentes. Pode ter uma combinação entre os dois. É possível que a pessoa faça uma combinação entre os dois. E geralmente é quando se dorme, a gente estava até falando anteriormente, pode ser até durante o dia, sem a pessoa perceber, do nada ela está fazendo isso, quando ela percebe, eu estou fazendo, como é que funciona? Nós temos, o mais comum é noturno, é o bruxismo noturno, numa fase específica do sono você tem o episódio do bruxismo. Mas tem casos, eu tenho casos no consultório que a pessoa realmente faz o bruxismo durante o dia quando ela está um pouco mais concentrada. Normalmente pessoas que trabalham num nível de concentração alto, em frente ao computador, fazendo trabalhos que exigem uma atenção maior. Eu estava brincando que antes da entrevista, que eu gosto quando o senhor vem aqui, que o senhor sempre exemplifica, o senhor trouxe hoje mais um brinquedinho. Foi então vamos lá, mostra pra gente aí. O que eu tenho aqui para demonstrar é o dispositivo interoclusal, que é a placa miorrelaxante, que é o que o dentista normalmente faz para o paciente para protegê-lo do bruxismo. O nosso cinegrafista pegar. Então, isso. Aí. Sendo assim, o que o dentista pode fazer para a pessoa que tem o bruxismo? Nada mais do que proteger essa pessoa das consequências de um bruxismo crônico. Colocando essa placa aí. Um dos dispositivos é esse. A outra forma de melhorar isso é tentar minimizar a potência dos músculos através do uso de toxina botulínica, que é o Botox. Ah, é? Botox Sim, também Botox no dente? Para aplicação terapêutica. O dentista tem capacitação para isso. Pois é. Só que não é resolução da causa. Sim. Só para amenizar a situação. Proteção das estruturas de suporte. A resolução é psiquiatra e psicoterapeuta. Ah, é? Sim. Nesses casos, vocês encaminham para um psiquiatra? Com toda certeza. Porque é totalmente emocional, como o senhor disse no início. Basicamente emocional. Outras épocas pensavam-se diferente, mas atualmente não. O fator emocional é preponderante. Como que a pessoa vai descobrir se tem isso? Porque geralmente ela está dormindo, como é que ela vai saber? Mas normalmente a pessoa acorda com dor de cabeça, principalmente na região temporal, e acorda com uma sensação de cansaço muito grande na região do masseter, nas bochechas. Outro sinal clínico muito comum é dor nas articulações. Quando o bruxismo assume um caráter muito crônico, muito longo, ele faz um tipo de lesão nessas articulações e a pessoa sente dor. Então é perceptível, não tem como não perceber. Não tem como. Não é sintoma, aquele sintoma silencioso que quando você vê já está complicado. Não, tem alguns outros sintomas silenciosos, mas esses são muito grandes e a pessoa ela consegue identificar tranquilamente. Então, o ideal sempre é procurar um especialista, no caso um ortodontista, e se for o caso de tratamento, ele vai encaminhar para um psiquiatra ou psicólogo. Exatamente. É isso? Que interessante, eu não sabia que era de caráter emocional, que tinha que ser encaminhado para um profissional do outra área. A principal causa é essa. Que interessante. Doutor, muito obrigado mais uma vez, volte sempre, obrigado pelas dicas. É um prazer. São muito boas a gente ouvir essas dicas do senhor. É sempre um prazer. Muito obrigado.